novamente aqui para falar sobre as mulheres da Bíblia. E o devocional hoje eu vou falar um pouquinho sobre Agar. Como sempre eu falo, esse devocional é bem pequenininho para iniciante e é muito resumido. Mas já dá para ter um pouquinho a base sobre as mulheres da Bíblia, a qual eu já tenho falado e as que eu ainda vou falar. Agar. A história da Agar começa como coadjuvante, mas ganha um lugar de destaque no plano redentor de Deus. Serva egípcia de Sara, ela foi envolvida em uma decisão humana e usada como meio para alcançar um fim. Para falar de Agar, eu preciso falar um pouco sobre Sara. Agar foi escrava de Sara, foi serva dela. E como nós vimos lá em Sara, Deus tinha uma promessa a Abraão, que ele ia ser pai de uma grande nação. Mas os anos iam se passando e nada acontecia. Sara era estéril e a idade avançada, tudo parecia impossível. E o desespero, a pressão social para dar um herdeiro ao marido, começou a falar mais alto do que a paciência. Então Sara resolveu tomar as rédeas da situação e pensou: se eu não posso ter filho, talvez a promessa se cumpra através da minha serva Agar. Ela tentou resolver um problema espiritual com uma solução humanista. Não consultou Deus, apenas fez o que o seu coração sentiu. Baseada em julgamento aos conflitos da época, tomou sua própria atitude. No entanto, mesmo em meio ao abuso, à rejeição e à solidão, Agar encontrou um Deus que a ouvia e a dignificava. Seu encontro com o Senhor no deserto marcou uma virada. Ela se tornou a primeira pessoa na Bíblia a nomear Deus. Eu, Roi. O Deus que me vê se revelou a uma estrangeira, solitária e grávida, transformando dor em propósito e fuga em direção. O relato de Agar nos mostra que mesmo no bastidores, Deus escreve histórias grandiosas. Um anjo, perto de uma fonte, encontrou Agar e perguntou de onde ela vinha. Ela encontrou Deus. Deus prometeu para ela que o seu filho seria o pai de uma grande nação. Por isso, Agar ficou tão impactada por ser notada por Deus, que chamou Deus de El Roi, o Deus que me vê. E o anjo aconselhou ela a voltar para Sara e submeter, pois Sara era sua patroa. E ela descobriu que mesmo ela sendo desprezada, ela não estava sozinha. E foi no deserto que ela teve encontro com Deus. Deus vê quando ninguém vê. Onde só havia silêncio, foi ali que Deus falou: Ei, eu estou com você. E ali ela aprendeu a lição: submissão. E assim como Deus escreve a história de Agar, Deus escreve as nossas histórias também. E a história de Deus é perfeita. Olha o contexto da Bíblia. Agar não fazia parte do povo de Israel, do povo da promessa. Mas mesmo assim, Deus falou com ela, matando seu filho, por amor a nossas almas. Deus abençoou a descendência de Agar. Como é bom quando Deus abençoa nós e a nossa descendência. A graça de Deus não é limitada. Quando somos ignorados como Agar, como somos rejeitados, muitas vezes somos rejeitados pela mensagem de Cristo. Mas o nosso Pai, não nos rejeita. Mesmo estando no deserto, o que você vai ouvir? Eu te amo, minha filha. Eu te amo, meu filho. As
promessa de Deus rompe barreiras. Não tem o impossível para Deus, não existe essa palavra. Quando Sara quis tomar a sua própria atitude, olha o que aconteceu. As coisas ficaram erradas. Não é desse jeito. E Deus ensinou Sara que o controle está ainda na mão dele, sempre estará. E quando Sara achou que estava no controle, Deus permite. Deus não interrompeu o que Sara quis fazer. E o filho de Agar, Ismael, foi abençoado. Foi pai de uma grande nação, cumpriu o que ele tinha dito a Agar. E assim como Agar, Deus te vê. Pergunta para Deus se ele te vê. Deus, tu me vê? E a mensagem mais linda dessa palavra, dessa lição de Agar é essa. A salvação não é para quem se acha perfeito, mas para quem em meio ao deserto reconheça que precisa da água da fonte. E hoje, o mesmo Deus que esteve com Agar, Ele mesmo está te oferecendo uma água limpa, uma água pura, a água viva que vem diretamente do céu para saciar a nossa sede. Pega o copo que Ele te ofereça e beba essa água. Essa água é pura. Essa água é salvadora. Essa água é Jesus Cristo.